Inclinemos. Amado Deus, agradecidos a Ti estamos esta noite por esta grande oportunidade de vir outra vez em nome do Senhor Jesus e nos encontrarmos com o nosso inimigo, Teu inimigo, aqui no campo de batalha, com uma palavra para expulsá-lo do meio do Teu povo, para que possam ver esta noite, Senhor, a luz do Evangelho. Rogo que unge os nossos olhos com colírio, para que possam ser abertos para a verdade, para que possamos sair daqui dizendo no coração, não ardia nosso coração enquanto nos falava ao longo do caminho. Cura os enfermos e aflitos, anima o desanimado, levanta as mãos fracas que estavam caídas, que olhemos para a vinda do Senhor Jesus, que cremos estar próxima. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Sentem. Vou tentar ser rápido esta noite, porque sei que muitos vieram de diversas partes do país para o culto, ou passaram a noite alguns e têm de voltar de alguma forma. Eu agradeço a vocês. Esta manhã queria ouvir o irmão Neville. Eu mesmo ouvi-o muitas vezes e nunca ouvi nada que não gostasse, mas esta manhã, essa mensagem oportuna, sei que tive a liderança do Senhor para ouvi-lo esta manhã. Muito bom. E vejo o porquê que vocês gostam de vir e ouvi-lo também. Vai sempre fazer-lhes bem, tenho certeza, ouvi-lo. Estava tentando ficar em dia com as entrevistas esta manhã, esta tarde. Ainda tenho muitas para fazer. Creio que foi Jetro que disse a Moisés certa vez, é demais para ti. Então temos vários irmãos aqui para resolver problemas de cada um. É um caso legítimo e são coisas boas que têm de ser tratadas. E recomendaria o nosso pastor, o irmão Mann, outros ministros da nossa fé aqui. Você pode falar com eles, vão lhe dizer exatamente o que fazer. Alguns, seus filhos casando-se fora ou coisas erradas, esses homens podem ajudá-los da mesma forma que qualquer outro, porque são servos de Cristo. Vão a eles e tenho certeza que vou lhes ajudar com o que necessitam. Não consigo atender todos a tantos, aumentam cada vez mais. Quero atender a todos, mas não consegue. Mas estou orando para que Deus, de alguma forma, resolva isso para vocês. Agora, esta noite, queremos abrir a Escritura e ler uma porção da Escritura em Gênesis, no capítulo 3, e nos referirmos um pouco a algumas coisas de que temos falado em tempos passados e ver se o Senhor Jesus nos acrescentará um pouco mais a isso e saberemos quando sairmos. Rogo que Ele o faça. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Agora gostaria de tirar um texto daí esta noite e chamá-lo de o Éden de Satanás. Um pouco duro dizer isso, o Éden de Satanás, como que encaixa na outra noite de domingo, creio, quando estava falando aqui sobre o filtro de um homem que pensa e o gosto de um homem santo. E por vezes estas pequenas coisas duras levam-nos a algo, fazer-nos estudar e ler a palavra. É o que quero que toda a minha congregação faça. Nem
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim, leia a palavra, estude-a. E estude-a com os olhos de Deus para lhe dar entendimento intelectual de como é que devemos viver neste dia presente. Agora, vir esta noite e falar-lhe só para dizer, bem, eu podia fazer isto ou aquilo. Eu gostaria de falar com as pessoas tanto quanto gostaria de ir para casa com cada um de vocês esta noite. Deus sabe que isso é verdade. Gostaria de ir para casa com cada um de vocês e tomar o café da manhã com você e sair e caçar esquilos com você amanhã à tarde. Veja, gostaria de fazer isso, mas não consigo. Eu gostaria de ir para casa e sentar-me e falar com você, sentar na varanda depois do culto, falar com você um pouco sobre o seu bem-estar e acerca de Deus. Adoraria fazer isso. Homens e mulheres aqui, Deus sabe que eu gostaria, mas não consigo. Veja, há uma necessidade de um grande esforço. E nesta era nervosa em que estamos vivendo, eu mesmo sou nervoso. Hoje decidi sobre uma coisa, tenho de fazer amanhã, está a 1 milhão de quilômetros de mim. E algo interrompeu. Você tem dificuldade ao tentar manter a sua mente sã. Mas o meu maior feito é pregar o Evangelho à igreja e fazer tudo o que possa para trazer honra a Jesus Cristo neste dia, enquanto eu estou aqui na terra e o tempo que tenho aqui na terra restante. Venho tentar dizer algo para você que o ajude, algo que eu estudei depois de ir para casa esta manhã, o que eu poderia dizer esta noite, Senhor, que ajudaria as pessoas. Ao ouvir aquela poderosa mensagem esta manhã que o irmão Neville trouxe, achei tão maravilhoso como ele disse que um médico vai diagnosticar o caso, mas um homem que vem com um recipiente cheio de agulhas e ele dá a injeção. Achei que foi uma pequena expressão muito bonita. Pensei, o soro depois do caso estar diagnosticado. É muito bom. Queria falar algo, trazer algo para esclarecê-los na promessa de Deus para essa era. Algo que alguém foi outro dia, mas algo... E essas coisas estão bem, todos nos referimos a essas coisas, mas pensei em tentar trazer algo à sua mente com essas escrituras que tenho escritas aqui, que esclarecesse, fazer de vocês melhores soldados no campo em que estão lutando agora, para aprender as táticas do inimigo, para que possam bloquear tudo antes que cheguem a você. Essa é a coisa principal, aprender a deixar os socos distantes de você, o tanto quanto possível. Agora vamos olhar para este grande, por alguns minutos, este grande dia pecaminoso em que estamos vivendo agora. Eu não creio que houvesse um dia, o que já tenha lido na história, houve dias de maior perseguição quando os filhos de Deus eram mortos por todos os lados, mas ver o engano do inimigo, nunca tivemos um dia como este em que agora estamos vivendo. É o dia mais ardiloso, enganador. E quando vejo isso fala que o cristão tende a estar mais alerta hoje do que em qualquer outra era. Agora, lá nos dias da perseguição de Roma, a igreja, um cristão cometia um erro, ia para a arena, era dado como comida aos leões, algo assim, quando descobriam que era um cristão pelo seu testemunho, mas sua alma estava salva, porque era um crente em Deus puro, não adulterado, alegremente selava o seu testemunho com seu sangue, assim que as veias se soltavam, os buracos do seu corpo e o sangue jorrava, ele gritava com fé leal e verdadeira e dizia, recebe meu espírito, Senhor Jesus. Mas agora, o ardil do diabo agora faz as pessoas pensarem que são cristãos quando não são. Aí está, você de selar. Não tem de selar. É um dia mais ardiloso do que quando você tinha de selar a sua vida com seu testemunho. O diabo preparou toda a armadilha ardilosa. Ele é um enganador e Jesus disse-nos em Mateus 24 como é que esse dia seria em que estamos vivendo. O dia mais enganador que já se viveu, tão parecido que enganaria o próprio eleito de Deus, se possível fora. Agora vamos comparar algumas escrituras ou profecias faladas na Bíblia para hoje comparar com o dia em que estamos vivendo. Em 2 Timóteo 3, aprendemos isto, que o profeta disse que aconteceria nestes dias que os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Compare isso agora por um momento. Vamos encurtar, porque não temos tanto tempo hoje para ver tudo como deveríamos, mas
Apenas para realçar isso, para que possam ver quando chegarem em casa e estudar. Obstinados, orgulhosos, amigos do prazer mais do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons. Agora, o Espírito falou expressamente que estas coisas seriam nos últimos dias. Isto é, nestes dias, a profecia falando disso. Agora, lemos também Apocalipse 3:14, melhor dizendo, a era da igreja de Laodiceia e como é que a igreja seria neste último dia. Disse que se assentaria como uma viúva e, não tendo necessidade de nada, era rica de nada, tinha falta, não sabia que era pobre, miserável, desgraçada, cega e nua, e não sabia. Agora lembre-se, ele está falando para a igreja desta era. Desgraçada, cega, nua, e não o sabe. Essa última frase, última palavra, é o que faz com que isso tenha tanto impacto. Eles pensam que estão bem cheios do Espírito, estão prontos. E essa era da igreja de Laodiceia é a era da igreja pentecostal, porque é a última era da igreja. Lutero teve a sua mensagem, Wesley a sua, pentecostais a sua. Também disse que porque és morno, nem és frio nem quente. As emoções do exterior, a concepção mental do Evangelho. Porque, disse ele, dessa forma vomitar-te-ei da minha boca. Em outras palavras, desgostou-se ver a igreja nessa condição. E lembre-se, expulsaram-no e ele estava do lado de fora da igreja tentando voltar para o interior nessa terrível era da igreja de Laodiceia. O Deus deste mundo hoje, a pessoa adorada por este mundo hoje é Satanás. E as pessoas ignoram que adoram Satanás. Mas é Satanás personificando-se como a igreja. Veja, como a igreja adoram Satanás, pensando que estão adorando Deus através da igreja, mas é a forma que Satanás tem feito. Você diz, mas espere aí, pregamos a palavra. Olhe outra vez aqui no meu texto. Esta noite, Satanás foi o que pregou a palavra a Eva primeiro. Deus disse, veja, essa parte que é mal entendida da Escritura que se aplica ao dia. Ele vai dizer-lhe que tudo que Jesus fez foi perfeitamente bom, vai dizer-lhe que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom, mas quando você toma as promessas que eles eram para este dia, então isso foi aplicado a outra era. É só o que ele tem de fazer, é levar as pessoas a crer dessa forma, e é só isso. Porque você não pode tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, mas isso é o que ele faz. As pessoas ignorantemente adoram a Satanás, pensando que estão adorando a Deus. Como somos avisados pela profecia em 2 Tessalonicenses, que vamos ler, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos tirar um momento, se eu puder, rapidamente. Gostaria de ler creio que é 2 Tessalonicenses, a escritura aqui. Tem. Ora, irmãos, rogamo-vos, pois, pela vinda do Senhor Jesus e pela reunião com Ele. Veja a vinda do Senhor e reunião com Ele, assim que Deus irá reunir o seu povo com Ele nos últimos dias. A reunião do povo com o Senhor, não com a igreja, com o Senhor, reunindo-se com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, vos perturbeis, que por Espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque esse dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste aquele homem do pecado. Homem do pecado, observe quem é. Homem do pecado, o filho da perdição. Foi Judas, veja. O qual se opõe e se exalta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse engano da igreja de hoje, veja, o filho da perdição, o diabo. O filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando Satanás neste dia, pensando que estão adorando a Deus.
mas estão adorando através de um credo, denominações feitas pelo homem, credos trazidos às pessoas com o maior engano que já houve, que o mundo já conheceu. Não importa quanta palavra de Deus prometeu para esse dia seja pregado e vindicado, eles ainda não crerão nisso. Eles não vão crer. Então, por quê? Perguntamos-nos, por quê? Por que não vão crer nisso? Quando Deus disse que Ele faria certa coisa, Ele faz. Contudo, voltam as costas e afastam-se disso, tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria, mas ela deu as costas e isso para ouvir o que Ele tinha a dizer. Lembre-se, em outras eras foi sempre a mesma coisa. Em cada era foi Satanás tentando perverter essa palavra para eles, fazendo-os ver em outra era. Veja, quando Jesus vem, Satanás estava naquele grupo de professores judeus e rabis, sacerdotes, tentando dizer-lhes para guardarem a lei de Moisés, quando a própria palavra disse que naquele dia o Filho do Homem seria revelado, que ele ia se revelar. Assim, estavam tentando, enquanto continuassem religiosos e na lei de Moisés, ele estava tentando dizer-lhes essa parte da palavra é exatamente correta, mas este homem não é essa pessoa. Veja como é um enganador. E esse verdadeiro dia de engano tem sido e agora é Satanás estabelecendo o seu reino na terra. Exatamente porque ele está fazendo isso porque quer estabelecer o seu próprio reino como um homem de negócios que não é cristão. Vai usar de todo o sistema que ele puder para fazer alguma coisa de forma errada. Se ele tem algum propósito e ganho pessoal, levá-lo a fazer isso, ele fará dessa forma e vai lhe mostrar tudo que ele possa para mantê-lo afastado da verdade, porque ele só tem consideração por si, não importa o quanto ele minta, engane e tudo mais, ele ganha pessoalmente. E é por isso que Satanás tem operado através do ministério para fazer isso como Deus prometeu que ele faria. Agora, ele começou com um engano religioso no Éden e tem continuado desde então. Não por estabelecer um grupo de comunistas. Os comunistas não têm nada a ver com isso. É a igreja que é onde você tem de observar. Veja, não são os comunistas que vão enganar o eleito, é a igreja que vai enganar o eleito. Veja. Não são os comunistas. Sabemos que eles negam a Deus, são anticristos. Claro que são por princípio, mas não são o anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso. E pode citar a Escritura e fazer isso parecer tão claro, como Satanás fez lá no princípio. Citou tudo exatamente. Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Veja, ela disse, sim, podemos comer de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore no meio do jardim que Deus disse para não comer, porque nem tocá-la, porque no dia em que fizermos, nesse dia morreremos. Ele disse, certamente não morrereis, mas deixe-me dar um motivo porque Deus disse isso. Veja, agora ele citou essa verdade, disse, vai abrir os olhos, saberás o bem e o errado, serás como Deus. Então, se puderes fazer isso. Isso é simplesmente o que ele quer que façamos. A mesma coisa que ele está tentando fazer hoje. Tem sido um engano religioso desde o princípio do Éden e tem sido desde então. No tempo de Adão foi um engano, no tempo de Noé, engano, no tempo de Jesus o mesmo, e agora é a mesma coisa, da mesma forma, um engano religioso. Agora, vamos notar na Terra, quando Deus a tinha sob controle. Agora, quando Deus a tinha sob controle, então, quando Satanás a tomou por rejeitar a palavra de Deus, Deus, uma vez, tinha a Terra debaixo de seu controle, colocou-a na sua órbita, colocou-a para que funcionasse, fez tudo, tinha no seu controle. Vamos comparar isso depois de Satanás a tomar o controle. Agora, demorou 6.000 anos para Deus fazer isso, não levou esse tempo todo, mas tirou esse tempo. 6.000 anos, porque é nos ensinado que um dia no céu são como 6.000, e foram 6.000 anos, ou 6 dias que Deus construiu a terra. Agora levou a Deus 6.000 anos para estabelecer, plantar uma boa semente, gerar tudo segundo a espécie, tudo deve gerar segundo a espécie, todas as suas sementes eram boas, e assim devem gerar segundo a sua espécie.
Demorou 6.000 anos para que Deus fizesse isso. Finalmente, quando ele estava com tudo feito, finalmente chegamos ao ponto do comando da terra em um belo lugar, localizado ao oriente do Éden, chamado Jardim do Éden. Deus fez os lugares de controle do mundo no Jardim do Éden. No Egito, mesmo do lado oriental do jardim, estavam os lugares de controle. E por toda a sua citação, ele colocou seu filho e a esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é o que Deus fez. Eles podiam falar para os ventos, iriam parar de soprar, e o leão e o lobo comiam juntos, o cordeiro deitava-se junto. Não havia mal, era a paz perfeita, a harmonia perfeita, tudo em perfeição, quando Deus a tinha sob seu controle. E note, ele tinha o seu mundo, tudo funcionando, tinha tudo que viria, tudo para comer, vegetação, nada para morrer, ser arruinado, para ser estragado, era perfeito. E sobre tudo isso ele colocou os seus filhos amados, seu filho e sua filha, um marido e esposa para controlarem. Deus estava satisfeito e descansou de todas suas obras ao sétimo dia e santificou esse sétimo dia, o sábado, para ele. Porque Deus olhou para tudo isso depois de ele ter estado 6.000 anos moldando, preparando, fazendo com que existisse, pois as montanhas altas, vulcões, ergueu montanhas, viu as erupções, secou, colocou a forma que ele tinha em um belo lugar. Não havia nada igual. Os grandes paraísos de Deus, os grandes dinossauros, tudo mais andando, e os grandes animais, não havia mal neles, eram dóceis como gatinho, não tinham nada, doença, tristeza, germe de doença na terra. Oh, que lugar! Os grandes pássaros saltando de árvore em árvore, Adão podia chamá-los pelo nome e iam voar sobre os seus ombros e arrulhar. Oh, que lugar maravilhoso Deus tinha! E então fez um dos seus atributos o seu próprio corpo. Deus tem atributos em seu corpo. Como você é um atributo do seu pai. E note, você estava em seu avô, o avô do seu avô. Mas, quanto a isso, vamos levar até você ao seu pai. Agora, você não sabia nada quando estava em seu pai. O germe da vida vem do macho. O macho tem a célula de sangue. A mulher tem um óvulo. Agora, por isso a célula de sangue tem a vida nela, e então, quando você estava em seu pai, você na verdade não sabia nada a respeito, mas a ciência e a palavra de Deus provam que você estava em seu pai, mas você nada sabia disso. Mas então o pai desejou conhecê-lo e com a união da ligação com a mãe, então você foi conhecido pelo pai. Agora você é um atributo de seu pai. Você parece com ele, tem partes do seu corpo que se parecem com a do seu pai. Agora é assim que Deus foi no princípio. Cada filho de Deus e filha estava em Deus no princípio. Você não se lembra agora, mas você estava lá. E sabia disso, e ele queria que você viesse para que ele pudesse fazer contato, falar com você, amá-lo, cumprimentá-lo. Você não quer que seu próprio filho... Não é um grande dia quando seu filho pode chegar em casa e sentar-se à mesa quando ele volta do campo da batalha, ferido? Como você vai preparar o jantar e matar um bezerro cevado, o que for? É a sua própria carne e sangue. E ele estava em você, você não o conhecia então, mas você sabia que ele estava ali. E assim Deus sabia que estaríamos aqui, mas então ele colocou-nos em carne para que fizesse contato conosco, para que ele pudesse fazer contato, tornou-se um de nós. Quando ele se tornou Jesus Cristo, Filho de Deus, ele mesmo, a plenitude da manifestação de Deus. Por isso, esse era o propósito de Deus, demonstrar seus atributos em companheirismo. Quando eu estava no meu pai, eu não sabia nada sobre isso, mas quando me tornei seu filho, nasci dele, eu era um atributo, uma parte do meu pai, e você é uma parte do seu pai.
E como filhos de Deus, somos uma parte dos atributos de Deus que estavam nele, feitos carne, como ele foi feito carne, para que possamos ter companheirismo um com o outro, como uma família de Deus sobre a terra. E esse era o propósito de Deus no princípio. Sim, Senhor, é o que Deus quis no princípio. Ele tinha tudo sob controle e colocou o homem no jardim do Éden em livre arbítrio e disse: filho, é teu. Que belo lugar. Deus estava satisfeito a ponto que descansou de todas suas obras. Cada árvore nunca gerou espinhos e abrolhos, nunca vieram bagas e um espinheiro. Tudo era perfeito, todas as sementes eram perfeitas, tudo estava em condição perfeita. Então, quando ele foi descansar um pouco, seu inimigo entrou com engano e tomou, ao interpretar mal o seu programa para os seus filhos. Quando ele confiou no seu próprio filho, como você confia na sua filha quando ela sai à noite com um homem, quando você confia no seu filho quando ele tem de sair com um rapaz que bebe ou que fuma, ele confia no seu filho que ele não faria nada de errado. E isso cumpriria cada palavra que ele disse. Mas o inimigo entrou, como esse artista que ia tomar a sua filha e comportar-se erradamente, uma mulher que saísse com seu filho, a mesma coisa. Ele entrou e o inimigo de Deus entrou e interpretou de maneira errada a palavra para Eva. Agora, ele, por esta queda, ele tomou o controle e possuiu o jardim do Éden. Tomou. E agora teve 6.000 anos de domínio enganoso, enganando as pessoas, os filhos de Deus, como fez naquela época, porque estavam baseados em livre-arbítrio para agir como quisessem e crendo que agiriam corretamente ou confiando que assim agiriam, mas vieram com atos errados e venderam sua primogenitura como Esaú fez para o mundo. E Satanás ganhou e tomou o controle. E ele teve 6.000 anos para construir o Éden dele, como Deus teve 6.000 anos para completar o seu, por engano. Engano da palavra das pessoas. Agora, estabeleceu o seu próprio Éden nessa terra em pecado. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado porque Satanás é pecado. Deus é justiça. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida, e a construção de Satanás é baseada em pecado e pecado religioso. Note como ele enganou, como ele disse que faria. Prometeu fazer isso. Alguém sabia disso? Vamos abrir em Isaías. Se quiser, algumas dessas escrituras, tenho de citar mais delas, acho. Abrir em Isaías capítulo 14 e ver o que Satanás disse aqui, um momento. Em Isaías 14, vamos ler. E note o que este sujeito fez. Isaías 14, começando com o versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu e acima das estrelas, que são os filhos, estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E me assentarei no monte da congregação, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora compare isso aqui com as nossas outras escrituras em Tessalonicenses. Há pouco, como ele disse que se senta no templo de Deus, exaltando-se acima de tudo que se chama Deus, para que ele, como Deus, seja adorado como Deus na terra. Aí está o Deus deste mundo, de que lhes preguei no último domingo. Aqui está ele hoje, em engano. Ora, terrível, o tempo tremendo em que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos vendo o grande milênio outra vez. Estamos vendo Éden outra vez, mas mesmo nesta era, todo o engano e toda a tática que ele tem usado e conseguido enganar, ele tem reunido tudo e se reforçado e vindo como Deus e colocou-se no lugar de Deus, religioso, e pode citar a Escritura, pode dizer-lhe a Escritura,
tal como Satanás fez a Eva no jardim do Éden, mas deixaram um ponto fora. Era só isso que ele tinha de fazer, uma brecha onde a doutrina de veneno do diabo pode entrar, como o filtro do homem que pensa, de que estávamos falando a outra noite. Agora ele disse que exaltar-se acima do Altíssimo, acrescentar ou ascender acima das nuvens e das estrelas, é assentar lá como Deus e estar acima do Altíssimo. E ele tem sido bem sucedido ao cumprir as suas ameaças. Certamente tem tido sucesso maravilhoso em cumprir suas ameaças pelas pessoas que o deixam explicar em cada era o valor da palavra prometida de Deus para essa era. Exatamente como ele tem feito. Em cada era ele explica. Nos dias de Noé, ele explicou que era impossível chover do céu porque não havia chuva lá em cima. O grande evangelho científico que ele pregou no jardim do Éden podia lançar instrumentos até a lua, provar que não havia umidade lá, mas Deus disse que viria uma chuva. Mas Satanás foi bem sucedido e envenenou a mente das pessoas pela pesquisa científica que não podia ser feito, mas aconteceu. Deus disse que aconteceria e aconteceu. E ele fez. Agora, nos dias de Jesus, fez a mesma coisa, envenenou a mente deles, outra vez pelo engano, interpretando mal a palavra. Se és filho de Deus, agora deixa-me ver-te fazer alguma coisa quanto a isso. Jesus nunca fez palhaçadas para ninguém. Deus não é um palhaço. Ele não tem de responder a nada que Satanás pergunta. Jesus disse, está escrito, não beberás, nem só de pão beberá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não tem de fazer palhaçada para ele. Ele não teve de fazer pão, podia ter feito, mas ele estaria dando ouvidos ao diabo, hein? Então não deu ouvidos. E outra vez, é pecado religioso, como no princípio, tão enganador. Agora observe, não é simplesmente pecado velho de todo dia, cometer adultério e ficar bêbado e usar o nome de Deus em vão, não é isso? Não. Lembram-se, anos atrás, muitos de vocês aqui, os mais antigos, lembram-se daquele sermão que eu preguei sobre as decepções no julgamento? A prostituta, ela não vai ficar decepcionada lá, ela sabe para onde vai. O bêbado não vai ficar decepcionado, o contrabandista, o jogador, o mentiroso, o ladrão, não vai ficar desapontado, mas aquele homem que pensa que está certo, aí vai acontecer a decepção. Esse é o indivíduo que vem dizer, Senhor, não preguei o evangelho, expulsei demônios em teu nome, Jesus disse, apartai-vos vós que praticais iniquidade e nunca vos conheci. Aí está a decepção, veja, engano, isso é o que eu estou sempre, aí que, por isso sou tão mal entendido, não é que queira ser diferente, não quero ser, mas tenho de ser honesto, tenho uma mensagem, isso é o que devo ao povo. Torne isso mal entendido entre o povo. Eles pensam que eu estou contra todos. Se apenas soubessem que estou a favor de todos, fazendo o meu melhor para trazer a verdade, tal como foi colocado no meu coração, da forma que está colocado na Bíblia aqui. E Deus prova que isso é verdade. Assim, não há nada mais que possa ser feito a respeito. Eles olham para isso ou não olham? Vejam, eles não querem ver isso porque já venderam sua primogenitura a alguma organização, denominação, primogenitura para chegar ao céu baseado em alguma religião organizada, em que Satanás é o cabeça de tudo isso. Deus nunca teve uma religião organizada, nunca. Eles venderam-se a isso, onde um grupo de homens interpreta a palavra e dizem que isto significa tal e tal. Deus não precisa de intérprete, ele faz sua própria interpretação, não precisa que ninguém lhe diga o que fazer. Ele é soberano, disse como é que é fazer. É dessa forma que ele deve cumprir sua palavra. Quando ele disse, esses sinais seguirão os que creem, ele quis dizer simplesmente isso, aquilo que ele disser acontece. Ele disse que aconteceria nesses últimos dias, que faria certas coisas, e ele fez. Ele não tem de perguntar a ninguém se é o tempo ou não. Ele sabe qual é o tempo e qual é o seu plano. Agora, Satanás, esse enganador, como é falado em Mateus 24, vemos pelos seus programas de conhecimento do Evangelho, melhor instrução, éticas, elevada civilização, tem enganado o povo que quer servir a Deus e crer em sua mente, a crer na mentira dele. Eva não quis fazer isso, mas ele mostrou-lhe como havia mais sabedoria nisso. Ela não sabia. Ela queria saber, não entendia, mas queria entender. E Deus disse-lhe para não tentar entender. Como é que posso entender qualquer dessas coisas? Não consigo entender. Creio nelas, não tenho de entender. Deus é fé, não entendimento.
Apenas cremos no que ele diz. Agora, compare o Éden de Deus com o de Satanás. Agora, depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra prometida de Deus para a era. Vamos comparar agora e ver onde chegamos. Como ele fez a igreja no tempo de Cristo, em Jesus, tentando afastar os filhos leais de Deus de conhecer a verdade. Isso é, Deus colocou seus filhos aqui, seus atributos, para terem companheirismo com ele ao ouvir a palavra dele. E se seu pai lhe dissesse, você é um filho leal ao seu pai, e ele dissesse, filho, não vá àquela água lá nadar porque tem jacaré ali, e um companheiro vem e diz, aquela água tão bonita, não tem jacaré, agora a quem você vai ouvir? Você, se for filho genuíno, você vai ouvir ao seu pai. E um filho ou filha genuína de Deus, toma a palavra de Deus primeiro, não se importa com o que o outro diga a respeito, aceitam a palavra de Deus primeiro. Tem veneno na taça, e eles creem. Tendo fé em toda a sua palavra, sua semente trouxe um Éden de santidade, amor e de vida eterna. Isso é o que o Éden de Deus produziu, santidade, e trouxe um Éden de santidade, de amor, de entendimento, de perfeição e de vida eterna. Isso é o que Deus está plantando. Sua palavra, sua semente, é o que a sua igreja será no final, será a mesma coisa. Note, aqui está um pensamento, não esqueça, vou chegar a isso em outro momento, outra mensagem. Deus disse que toda semente gere segundo a sua espécie. E esse mandamento é de Deus. Agora, para que serviria qualquer pregador ou qualquer um tentar com que essa palavra diga outra coisa? Toda a palavra de Deus é uma semente. Jesus disse assim, a semente que o semeador semeou. Assim, Marcos 16, e a palavra de Deus vai gerar segundo a sua espécie. Se Malaquias 4, a palavra de Deus vai gerar segundo a sua espécie. E qualquer outra promessa deve gerar segundo a sua espécie. Sabendo Satanás aqui disfarçado, ele está tentando dizer, não é assim, entende? Veja, Satanás diz, isso não é para este dia, foi para outro tempo. Nem quer dizer isso. Toda semente deve gerar segundo a sua espécie. Foi assim que Deus estabeleceu o seu Éden, certo? E aqui está, é assim que Deus estabelece a sua igreja. Toda palavra segundo a sua espécie, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está vendo? Satanás, ele vai pegar uma outra coisa, mas Deus disse, toda semente segundo a sua espécie. Se a promessa disse, estes sinais seguirão aos que creem, agora a igreja diz, una-se a igreja, recite o credo, saiba catecismo, não existe isso em toda a Bíblia. Mas Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Quem é o homem que vai negar isso? Está vendo? Cada semente vai gerar segundo a sua espécie. Se você é semente de Deus, um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus está semeada em você. Então, quando você ouve a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem minha voz, não seguirão a um estranho. Entenderam? Então, cada semente surge segundo a sua espécie. Agora, vemos que cada semente gerando segundo a sua espécie, não havia morte nesse Éden, não haverá morte no novo Éden. Veja, não havia nada senão santidade, pureza e vida eterna. Agora, pela incredulidade em toda a palavra de Deus, trouxe a semente da imoralidade no Éden de Satanás. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o trono como anticristo num Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. Ele começou não por, eu sou Satanás, eu sou o grande anjo, não, mas pervertendo a palavra de Deus. E é assim que ele trouxe o seu reino em cada era, e agora nesta grande era de engano, pronto para ocupar o seu trono pelo seu povo. Construiu para si um Éden intelectual, instruído, científico. Isso. Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico.
Tudo baseado em conhecimento. Toda a igreja está construída baseada em conhecimento, não sobre fé. Uma vez fui fazer uma reunião na igreja de um homem, grande auditório no oeste. Ótimo homem. Negou estas coisas de que estamos falando, mas gostei dele, bom homem, de idade. Quando sua congregação estava lá, 6.000 pessoas, mais ou menos, quando estava no culto da tarde, uns 1.500, eram todos intelectuais, bem vestidos, observei-os, pregou um sermão muito bom. E então perguntou se alguém queria aceitar a Cristo, que levantasse a mão. E ninguém levantou, até que finalmente uma mulher levantou a mão. Ele disse, muito bem. Agora você é cristã, preparou-a para o batismo. Então ele saiu, dedicou um bebê, beijou um pequeno bebê, orou por ele e despediu a audiência. Quando sua congregação saiu, pessoas boas, instruídas, estudadas todas, então eu estava do lado para cumprimentar um homem, desejar-lhe prosperidade. É assim que ele saiu. E quando saí, lá vinha o meu povo. Eles não puderam deixar entrar o meu povo enquanto o dele estava ali. Lá vinham os meus em cadeiras de rodas, macas, camisa de força, loucos, tudo mais. Vê a diferença? É disso que estou falando. É algo diferente. Quando, pelo conhecimento científico, você pode fazer o evangelho de conhecimento. Aquele que crê em Jesus Cristo não será condenado. Veja, mas esses sinais seguirão os que crerem. Veja, ele falha em colocar isso ali. Ela crê em Jesus Cristo, é salva se estes sinais seguirem o crente. E aquele que ouve minha palavra, não apenas fazer algo, não ouvir com os ouvidos, mas entender. Qualquer pessoa pode ouvir, a prostituta pode ouvir, permanecer prostituta, um bêbado pode ouvir, mentiroso, e ficar como mentiroso. Mas aquele que entender a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna. E nenhum homem pode fazer isso a não ser que o Pai o tenha pré-ordenado. Jesus disse, nenhum homem pode vir a mim a não ser que o Pai o traga, e todos que o Pai me deu virão. É tudo soberania, presciência de Deus. Ele vive só, e não há ninguém que ele diga o que fazer. Agora, por incredulidade, tomar a palavra de Deus gerou uma semente de incredulidade maligna, pecaminosa, inimizade e morte eterna. Estão nesta era da igreja pecaminosa intelectual. Entenderam? Nesse dia em que o mundo inteiro é religioso. Sabia disso? O mundo todo é religioso. E nessa era religiosa, grandes igrejas em cada esquina, tudo termina com Satanás sendo adorado. Aqui está a minha Bíblia. Isso mesmo. E neste seminário intelectual teológico que revelou uma pessoa intelectual que foi treinada a como falar, o que fazer, como fazer as suas emoções, tudo com psicologia. 3 ou 4 anos para saber como lidar com a mente do homem. Veja, o Espírito de Deus não é algo que se aprende, é algo predestinado em você pela mão de Deus Todo-Poderoso. As suas experiências não podem ser aprendidas ou ensinadas a você, são predestinadas pela mão de Deus e a presciência de Deus em você. Isso mesmo. Agora, ele gerou este grande Éden, em que agora vivem, um Éden da igreja do mundo. Estão todos se unindo no grande concílio ecumênico. Vão ter a igreja do mundo todos virem sob uma cabeça que Satanás está entronizado. Exatamente. E o último aviso sairá a chamar a noiva antes que ela entre nisso, porque uma vez nisso ela toma a marca da besta e está perdida e nunca sairá disso. É por essa razão que eu digo, sai do meio deles, povo meu, antes que entrem nisso. Veja, sai do meio deles, separai-vos. Agora, inimizade, morte e separação eterna de Deus neste Éden, concupiscência, imundícia, a perversão, como? Ao semear a semente errada. Isso me faz lembrar da visão que tive antes de... Você quer conhecer o povo pentecostal desse homem e ir pelo mundo vestido de branco? Vocês já me ouviram contar muitas vezes. Um veio por trás dele semeando sementes de discórdia. Mas ele venceu facilmente Eva no jardim do Éden pela concupiscência de Eva pelo pecado. A concupiscência de Eva pelo pecado. Então, se Eva teve concupiscência pelo conhecimento, foi pecado
E quando nós temos concupiscência pelo conhecimento, queremos doutorado, é pecado fazer isso. São afirmações fortes, mas é verdade. Não importa se é forte, ainda assim é verdade. Ter concupiscência pelo conhecimento, entendimento. O negócio é que hoje não tentamos estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos tentando estabelecer a nós mesmos. As igrejas tentando estabelecer a doutrina da igreja no coração de uma pessoa. E nós fomos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. Paulo disse, não vinha a vós com palavras persuasivas de homens, para que a vossa fé descansasse no conhecimento de homens, mas vim em poder, manifestações do Espírito Santo, para que vossa fé descansasse em Deus. Aí está. Os homens não devem estabelecer a si próprios. Desde que Deus faça algo por uma pessoa, você vê todos os homens tentando imitá-lo. Eles estão tentando estabelecer a si próprios, todos os homens. Eu fiz isso, o meu e a minha denominação, e eu isso. Estabelecendo a si próprios. Sobre o que estamos pregando? Nós mesmos ou o reino de Deus? Estabelecer a palavra de Deus, tirar a incredulidade, estabelecer o reino de Deus no coração de um homem, e o reino de Deus não pode ser estabelecido no coração de um homem, a não ser que Deus faça os homens assim. Ele não pode estabelecer num... E lembre-se, a parte enganadora, esse homem pensa que está certo. Há um caminho que parece bem ao homem, todo ser intelectual parece certo. Como lhes disse há alguns domingos atrás, quando fiquei lá do lado da minha bebê e estava morrendo, e Satanás ali dizendo, lá está seu pai que morreu nos braços teus a outra noite, é sua esposa no necrotério, aqui é tua bebê que vai partir, e tu pediste a ele para te responder, e ele colocou uma sombra entre você, e agora, contudo, ele é um Deus bom, e contudo você disse que ele era curador, e você permaneceu no que ele disse que era certo. Mas ele estava certo. Todo raciocínio, faculdade mental tinha de concordar com o que ele estava dizendo, que estava certo até certo ponto. Mas ele estava certo quando ele disse a Eva, teus olhos se abrirão e saberás o certo e o errado, sereis como deuses, sabendo o certo e o errado, porque Deus ainda não os deixava ver que estavam nus. Assim, eles sabiam que saberiam o certo e o errado, e ele estava certo, mas veja, era contrário à palavra de Deus. E assim, fazem ministros, seminários, aprendendo teologia feita pelo homem. Pode parecer certo, pode ser bom entendimento de uma coisa, mas está errado. Não temos de entender. Nós cremos porque Deus disse assim, isso resolve e acaba. E a forma para crer é essa. Como Eva teve concupiscência por um doutorado, como ela teve concupiscência por ser mais esperta, note, como o homem e sua esposa são parecidos. Agora, note, homem e esposa, ambos nus, no jardim do Éden. O Éden de Deus. Agora, vou encerrar. Eu disse que ia segurá-los por alguns minutos. Agora, observem agora, encerrando. Comparem agora como aquele homem e sua esposa eram parecidos, ambos no Éden de Deus, sem roupas, e não sabiam. Por que não sabiam? Porque estavam velados aos seus sentidos de nudez pelo véu santo do Espírito Santo. Eles podiam olhar um para o outro e não sabiam que estavam nus. Estavam velados com o Espírito Santo de santidade. Estavam velados. O véu de Deus, ainda hoje, pode-se olhar e não ter concupiscência, vira a cabeça, é um véu santo. Véu santo. Deus tinha seus olhos, ambos eram um homem e outra mulher, e não sabiam que estavam nus, porque a santidade de Deus mantinha o olho deles velados. Note, Deus escondeu a consciência deles de pecado pelo santo véu. Queria ter tempo para vermos isso um pouco. Olha aqui, porque ele, o adorador, uma vez purificado, Hebreus, o adorador, uma vez purificado, nunca mais teria consciência do pecado. O pecado saiu dele.
Ouvi o irmão Neville dizer esta manhã, alguém pode lhe ter perguntado por que é que não pregava sobre o Espírito Santo, por que é que não fazia isso, aqui está. O Espírito Santo é ação em você, é uma vida, não uma emoção, não algum tipo de evidência carnal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus é estabelecida no seu coração para vivificar cada palavra desta era. Isso mesmo. Note o Espírito Santo em ação, não tanto em demonstração, mas em ação, o que faz de acordo com a palavra. Note agora, o Espírito Santo da Santa Palavra de Deus. Tinha um homem e uma mulher nus e não sabiam. Quão belo! Vida da palavra, a semente, a palavra. Deus disse, há uma árvore no meio do jardim para a mulher. E no meio do jardim está essa árvore. Nunca toques, porque no dia que dela comeres, nesse dia morrerás. Estavam santificados, velados, fora disso não sabiam, não se atreviam a tocar. Estavam santificados e velados. Eles estavam a salvo no pavilhão de Deus, estavam vivos, não tinham morte à volta deles, aleluia! Tinham um amor perfeito um pelo outro, vida perfeita para sempre, tinham um amor perfeito, entendimento perfeito do amor de Deus, tinham a palavra de Deus e guardavam-na, e estavam vivos e salvos no Éden de Deus sem morte à volta. Então Satanás fez com que Eva ouvisse o seu evangelho de teologia, o evangelho do conhecimento, instrução mais elevada, éticas mais altas, civilização melhor, mais instrução e tal. Então, quando ele fez com que ela parasse e ouvisse um minuto, seu raciocínio, que nos é ordenado que rejeitemos, quando ele fez com que ouvisse isso agora. Olha aqui, a igreja tal e tal foi estabelecida há tanto tempo. Somos uma das igrejas mais antigas do país. O presidente da cidade vai... Não me importa o que seja. Se é contra a palavra de Deus, seja contra isso. Esse é o seu inimigo. Qualquer coisa que seja contra a palavra é seu inimigo. Tudo que seja pela palavra é seu irmão. Ele é parte de você. Note, ela tirou o véu santo para ver o que realmente era o sexo. Compare com isso. O que é que a concupiscência realmente faria? Ela tirou o véu de seus olhos. A santa coisa que Deus colocou em seus olhos, ela queria conhecimento para saber de que se tratava. Assim, ela tirou o véu para ver de que se tratava. Ela ouviu o diabo e note a posição em que ele a colocou. Fizeram a mesma coisa em cada era e, a partir daí, sempre tomando o lado intelectual. E agora, edificaram um reino de Satanás, conhecimento, sua semente que tinha semeado e tomou o mundo para ser um Éden de morte. Agora, note. Agora olhe, veja, Apocalipse 3, era da igreja de Laodiceia, você pense. Agora note, Eva é a rainha de Satanás. Veja, Satanás, a serpente, chegou a Eva antes de Adão chegar a ela. Veja, isso mesmo. Então ele a enganou. Está vendo? Assim, Satanás, a serpente, foi o marido de Eva antes de Adão conhecê-la. Ele a enganou. Veja, a Bíblia disse que enganou. E ela conheceu que estava nua, então. Agora, veja, a era da igreja de Laodiceia, ela, Eva, está sentada como rainha de Satanás, rica de bens mundanos, cega, nua outra vez, e não sabe. Exatamente como foi no Éden de Deus. Mas agora, não porque o véu santo esteja sobre a sua face, mas o véu da concupiscência, que ela tirou o véu santo de Deus e colocou um véu de conhecimento para a concupiscência. E agora ela tem um véu de concupiscência em que ela está cega para isso, sendo pecado, está nua na rua e não o sabe, é prostituta. Aí na rua, mulheres com shorts, que à vista de Deus são prostitutas e não o sabem. Note,
Pegue as nossas mulheres. Agora, se você quer ver em que condição a igreja está, note a forma como as mulheres estão agindo. Ela sempre representa a igreja no Éden de Satanás, de pecado e incredulidade, uma perversão religiosa, reino pervertido. Em vez de pegar a palavra de Deus, pegaram um aprendizado intelectual do homem. Em vez de pegar a igreja, pegaram a organização e estão trazendo isso a um ponto, um cume. Agora, note, pervertido, a inocência. Não perca isto agora. A igreja que tem estado com o véu de concupiscência, note o que isso tem feito a ela. Tem-na pervertido da inocência para conhecimento. Veja, o véu santo, ela era inocente. Com o véu da concupiscência, ela tem conhecimento. Ela sabe que é agradável. Ela sabe o que isso faz. É um fruto, uma árvore desejável para dar conhecimento. Ela está pervertida da inocência para o conhecimento, da santidade para a imundícia e concupiscência, da vida para a morte. Este reino tem de morrer. Este reino vai morrer. O Deus do céu vai destruí-lo da face da terra. Note, nesta perversão, tornou-se de homem a mulher e de mulher a homem. E não sabem. Um produto muito bom do Éden de Satanás, se notar as ruas hoje, nas nossas pessoas modernas. Note, foi Eva quem Satanás usou para fazer com que Adão pecasse pelo seu poder de concupiscência. Agora, a mesma coisa, fazendo o mesmo hoje. Note, cabelo cortado, rosto pintado, vestidas sexualmente. Estão vendo? Ela faz isso e não sabe que cada uma dessas coisas é contrária à palavra de Deus. Cortar o cabelo faz dela uma mulher desonrada. Prostituta, vestir shorts torna uma vergonha. Por vestido sexy faz dela uma prostituta. E ela não sabe. Não é por causa da santidade de Deus, é por causa da concupiscência de Satanás. Ela fez com que o seu Adão tivesse concupiscência por ela. Ela tirou a roupa com que Deus a vestiu lá no Éden para a sua jornada pelo deserto. Tirou, despiu-se. Quando Deus a tinha envolvida em peles, ela começou a tirar um pouco de cada vez. Agora está de volta onde estava lá no princípio. Agora ela está com seu Adão vestindo suas roupas íntimas. Um homem coloca uns shortzinhos que parecem de mulheres, saem por aí. Não acho muito de homem, não. Ele é o maior afeminado que eu já vi. Ela fez com que seu Adão fosse pervertido, agindo como ela, vestindo roupa íntima dela. Ela viu que pôde fazer lá quando tirou toda a roupa. Roupas íntimas, que são shorts. Claro que isso são roupas íntimas de mulher. E aqui o seu Adão está usando, de acordo com a palavra original de Deus, é uma abominação para uma mulher usar roupa que pertence ao homem e o homem vestir uma roupa que pertence à mulher, conforme a palavra original. Pense nisso. Agora ele usa franjas também. E penteia, põe rolos. E algumas das coisas mais repugnantes que já vi na vida são esses jovenzinhos hoje com franjas penteadas assim, cabelos pintados de branco, algum tipo de clareado com peróxido de alguma coisa descolorante e põe rolos, franjas, efeminado. Essa é uma coisa horrível dizer do púlpito, mas o julgamento começa pela casa de Deus. Você nem sequer sabe se é homem ou mulher. Eu entendo que o nosso exército dos Estados Unidos está agora com shorts. É isso mesmo. Veja qual é a perversão. São roupas de mulher. Usam as franjas. E outro dia eu estava em Howard Johnson, não este aqui, mas o da estrada da saída ali. Eu olhei com espanto aqui. Veio um rapaz, sua boca aberta. Ele tinha um cabelo preto aqui, pôs franjas assim, um rolo de cabelo encaracolou por cima dos seus olhos e uma coisa tão pervertida.
Veja, ele não cria, ele podia provar que era homem, mas seu espírito era feminino. Ele não sabe a que lado pertencem. Isso mesmo, que perversão. Isso é Satanás, o que ele faz. Perverte as ações, perverte a igreja, perverte as pessoas. É um enganador, que perverte a verdade original. Deus fez o homem, homem, e a mulher, mulher. Vestiu-os de forma diferente, e ele quis que permanecessem assim e agissem dessa forma. Um é feminino e outro masculino. Separou Adão no jardim do Éden e fez assim, separou Eva dele. E agora ele usa franjas dela, corta o cabelo como ela, corta o cabelo como ele e tenta vestir-se como ela. E ela veste as roupas como ele de fora e ele veste as roupas íntimas dele. Isso parece sacrílego, mas não é dessa forma que quero dizer, é a absoluta verdade do Evangelho. Se você não sabe disso, então tem algo errado com você. Ou você está cego ou nunca esteve na rua. E ela pensa que é certo. Vão chegar a algum lugar. As mulheres dizem, bem, está com tanto calor, essas velhas indígenas apaches lá, iriam fazer você sentir vergonha. Quanto mais calor, mais roupa vestem. O sol não bate nelas. Fazem suar para que possa ter um ar-condicionado enquanto andam. Ficam ao sol e você não poderia suportar nada. Mas, veja, é o que chamam de mais instrução. A ciência moderna produziu isso. Oh, meu Deus, ela está nua na Odisseia e não o sabe. Estava nua no Éden. Vê os dois reinos parecidos. Um é do pecado e morte, e o outro é vida e justiça. Mas estava ela velada com seu santo véu. Estavam ambos nus, não sabiam nada, porque estavam velados com o Espírito de Deus. E aqui estão velados com concupiscência. E olha um para o outro. Veja, Adão não podia olhar para Eva, ele não sabia que ela estava nua, mas agora com este véu de concupiscência, ela não percebe que está nua, mas ela faz isso debaixo desse véu de concupiscência para fazer com que os homens olhem para ela. E a única coisa que ela pode fazer é isso. Você não crê nisso, mas faz isso mesmo assim. E os homens olham e ele descobriu que você ganhou tanta atração até que ele vem e coloca umas roupas nele mesmo. Que perversão, que tempo, como é enganoso. Todas essas coisas não sabem o perfeito espírito de perversão está no homem. Ele está velado da concupiscência de Satanás e a mulher também. É um espírito satânico na grande sociedade, não sabem? Mas são uma organização. Mulheres de shorts pertencem a uma organização. Homens vestidos assim em organização. Vou lhes dizer a abreviatura disso. A sociedade das mais velhas. Assim, é isso que pertencem, vem? Ali está a grande sociedade de efeminados, coisa impura, suja. Homens, agora vocês podem discordar de mim, mas essa é a verdade. Vocês se perverteram e não sabem, vocês não agem como homem mais. Estão tão suaves e não parecem mais homens. Homens e mulheres também. São uma sociedade, são uma organização, porque o vizinho lá, John, vestiu shorts, porque aqui também não posso usar. Luella queria que eu usasse, porque o vizinho John usou. E bem, se a Suzy Jane pode usar, porque a Martha Jane pode usar, ou a Suzy Lou, ou qualquer seja qual for o seu nome. Veja, é uma sociedade, é uma organização, você pertence a isso espiritualmente e não o sabe. Se é assim, vemos que é assim, você está tão cego para denominações em que Satanás o envolveu. É uma perversão da palavra original de Deus e do seu reino, do seu plano para os seus filhos. Satanás envolveu homens e mulheres nestas coisas e não sabem. Estão pervertidos. Não mais um filho de Deus, franja no rosto e shorts andando pela rua, um filho de Deus, diácono numa igreja, um pastor num púlpito. Não, isso não é um filho de Deus. Ele nunca passou pelo filtro do pensamento de Deus. Ele não teria vestido roupa de mulher, certo? Claramente, claro que não. Nem ela teria vestido roupa de homem. Não é filho de Deus, é um filho de Satanás, uma filha de Satanás. Difícil dizer isso. Satanás sucedeu-se bem ao perverter e tomar controle deste mundo, fazer dele o seu reino, em que o homem foi colocado sobre livre-arbítrio para escolherem para eles mesmos o tipo de vida que desejam. Mostra o que está no coração deles. Sua voz, sabe o que mais?
Os seus atos falam tão alto que eles abafam a sua voz. Deixe-me dizer, um homem dizer, nós somos cristãos, pertencemos à igreja, e fosse mulher penduradas lá, nuas, no escritório, não fazia qualquer diferença o que ele dissesse, eu não cairia nessa, você não creria nisso? Deixe uma mulher dizer que é cristã com cabelo curto, eu não cairia nisso? Sim, senhor, deixe dizer que é uma cristã usando pintura, maquiagem, shorts, dizer que é cristã, não creria? Você não creria nisso? A palavra de Deus ensina melhor que não é assim. E a palavra diz que ela não pode fazer isso e ser uma cristã. Até ela é uma pessoa honrada. Como é que Deus vai pôr uma coisa que não é honrada no seu reino? Não, Senhor, de maneira nenhuma. Mostra o desejo delas. Você não consegue pôr uma pomba comendo com um abutre. Uma pomba não tem fel. Não pode comer uma carniça. Uma bicada disso ia matá-la. Mas um abutre pode comer o que quiser. Tem fel. Assim, é dessa forma com o mundo hoje. Estão nos cegos e não o sabem. Satanás fez isso pela concupiscência da mulher, por conhecimento, por sexo, que ela escolheu pela sua própria escolha. Agora, foi Eva que guiou Adão ao erro, e foi uma mulher que tirou sua roupa antes de Adão tirar a dele. Veja, é uma mulher. Sempre foi assim, ainda é a mesma forma. É a igreja que desvia o homem, é a igreja, veja, que desvia o homem que quer ser filho de Deus, é uma mulher, a igreja, não a Bíblia, Deus. Porque a Bíblia é o homem, sim, o verbo se fez carne, ele era o homem. Veja, a Bíblia é o homem, a igreja é mulher. Não, a Bíblia que desvia, não é a Bíblia que desvia o homem, é a igreja que desvia. A igreja com quem ele ficou despido, não a Bíblia. A Bíblia diz que ele está nu, sim, Senhor. Agora, note como que pelo sexo, desejo pelo sexo, ela teve concupiscência pelo conhecimento para saber o que era e como era esse fruto, se era bom ou não. E ele fez isso. Deus vai pegar de volta, um dia vai pegar isso, apesar disso, por um homem, foi entregue por uma mulher, mas foi redimido por um homem. O homem é Jesus Cristo, que é a palavra. Então, encerrando, aqui não há muito tempo, afirmei, e tenho cerca de 4 ou 5 páginas aqui de escrituras, mas vamos encerrar ao dizer isso. Lembram-se aqui, não faz muito tempo, eu estava ensinando sobre as 7 trombetas, a festa das trombetas. Eu disse, há uma festa do 8º dia. Assim, o 7º dia seria o último, seria o milênio, mas há uma festa do 8º dia, que se fosse o 8º, só há 7 dias, faria dele o 1º dia de novo, de volta ao 1º dia. Então, depois do milênio terminar, então haverá um Éden que será estabelecido outra vez. O grande reino de Deus será levado de volta, porque Jesus lutou contra Satanás no jardim de Getsemane e ganhou de volta o Éden, que ele foi preparar no céu para voltar. Lá no céu ele disse que vossos corações não fiquem perturbados. Quando ele estava aqui na terra, ele disse, vós judeus crestes em Deus, agora eu sei que tenho má reputação, disse, e eles dizem, eu sou isto e aquilo mais, mas vós crestes em Deus, e como crestes em Deus, crede também em mim. Ele era Deus manifestado, crede também. Na casa de meu pai há muitas, ou na economia de meu pai, nos planos de meu pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. Veja o tamanho, 3.900 quilômetros quadrados. Então, onde está? Foi prepará-lo. Ele é o Criador, cria todo esse ouro, as ruas brilhantes, ele é Criador, fazendo um lugar. Em Apocalipse 21, ele disse, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém descendo de Deus do céu. O mar já não existiu, o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que foi o primeiro céu? O milênio. O que foi a primeira terra? Era esta, será renovada, tal como foi batizada por Noé nos dias da sua pregação. Foi santificada por Cristo assim que ele aspergiu o seu sangue sobre ela e será renovada, tirado os germes e tudo dela. Na renovação, no final, com batismo de fogo que irá matar todo o germe, toda doença, enfermidade, imundícia que já houve na terra. Será queimada, surgirá uma nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade e Nova Jerusalém descer dos céus de Deus. Ali estará Deus com os seus verdadeiros atributos, filhos e filhas, onde ele pode ter companheirismo com eles, em santidade, com os seus olhos cegados a qualquer pecado. Não haverá mais pecado a partir dali. Vamos nos esforçar
Não sejam enganados este dia, esforcem-se para entrar naquela porta, porque todos que serão deixados serão devassos, concupiscentes, todos aqueles que olhar para a mulher que desejar de cometer o adultério com ela, todos no exterior serão mulheres de má fama, homens de má fama e assim por diante. Só aqueles que estão redimidos e no livro da vida do Cordeiro vão entrar pela porta. Assim, esforcem-se, amigos, não sejam enganados este último dia. Este é um grande tempo, toda gente tem dinheiro, gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, há dinheiro por toda parte, grandes carros, tudo. Mas vai haver um deles naquela cidade, não vai haver deles na cidade, não vai haver um carro, um avião, civilização completamente diferente, será outra civilização, não de conhecimento, de ciência, mas de inocência e fé no Deus vivo. Vamos esforçar para entrar nisso, porque esse é todo o meu propósito, entrar naquela cidade um dia e olhar para trás, vir comigo e ver cada um de vocês marchando quando cantamos os santos entrando, estão a marchar. E quero estar nesse número, amado Pai Celestial. Assim que os dias agora estão terminando e vemos aproximando-se, a promessa está se aproximando, rogamos, Deus amado, que Tu coloques isso sobre os nossos corações para não cometermos quaisquer erros. Amado Deus, mantenha nossa consciência pura, nossos corações velados, Senhor, nossos olhos velados das coisas do mundo e das coisas que vãs do mundo, glória vã de se tornar alguém grande, não importa se são grandes reis, monarcas, potestades, tudo mais, tem de perecer e eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição, porque está escrito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem poder. Ó Deus, a segunda morte espiritual não tem poder, ele está redimido. Ó Deus, que uma dessas horas, um vai visitar o outro e ser arrebatado, dois uma cama, vai levar um, deixar o outro, dois no campo, levar um, deixar o outro. Ó Deus, ajuda-nos a estar puros à Tua vista, Senhor, não importa o que o homem pense de nós, outros digam, Senhor, deixa as nossas conversas serem santas, sejam conforme a palavra de Deus, conforme, Senhor, que não haja dolo encontrado em nós, enquanto suplicamos por todos os nossos erros, que o sangue de Jesus Cristo permaneça entre nós e Deus, que Ele olhe para nós através do sangue de Jesus Cristo, não sobre a própria justiça, ou quem sejamos, ou o que temos feito sobre seus méritos, os deles somente. Deus concede isso, que ninguém que esteja aqui sentado esta noite, que ouviu a mensagem, que nenhum deles se perca, desde uma criança, a mais pequena, a mais velha pessoa. Posso desejo santo deles ser apenas para Deus e a sua palavra. Não sabemos em que hora ele pode aparecer ou que hora ele pode nos convocar para responder lá no julgamento. Não sabemos em que hora que ele pode, como foi, tomar o nosso cartão, puxá-lo e dizer, é tempo de voltar para casa, tem de ir. Deus ajuda a mantermos-nos puros, concede. Possamos viver até a vinda do Senhor, se for possível, que possamos fazer tudo que está em nosso poder com amor e entendimento, e que Deus está buscando hoje encontrar cada ovelha perdida. Que falemos com eles com oração, conforme o amor e a palavra de Deus, para que possamos encontrar esse último, para que possamos ir para o lar e sair desse velho Éden de Satanás aqui, Senhor. Está todo baseado em concupiscência, mulheres belas, assim chamadas pelo mundo, com seus anúncios lá, ó, nós anunciamos e queremos que os rapazes venham com puros, moças bonitas e shorts, mesmo no rádio e televisão, e toda imundície sujeira de Hollywood, todos os tipos de vestidos atraentes, sujos, imundos para mulheres, e o homem sendo pervertido, tomando a aparência de mulheres, cortando cabelo como mulheres, mulheres como de homem. Oh Deus, que hora horrível que estamos vivendo. Oh, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, purifica-nos pelo sangue, tira toda imundície e dolo de nós. Deixa-nos viver, Senhor, deixa-nos constantemente debaixo do sangue perante Ti. É o nosso desejo sincero do coração e a nossa súplica sincera. Amado Deus, coloca-nos nesta mesa, esta noite o Evangelho foi colocado, Senhor. Aqui estão lenços, pequenos lanchinhos que são para os enfermos e aflitos. Que a oração da fé, Senhor, caia em nossos corações agora à Tua vista. Então, Senhor,
Senhor, se houver alguma coisa impura em nós, Senhor, leva-nos ao julgamento agora e imploramos por misericórdia. Revela-nos o que estamos fazendo de errado, Senhor, assim, para que possamos tomar o sangue e purificar-nos. Cura essas pessoas enfermas, que fiquem bem, Pai, o que quer que aconteça e onde quer que vão, que assim seja, Pai. Dá-nos a determinação para te servir e a Ti apenas. Concede, Senhor, concede segurança às pessoas que estarão viajando. Obrigado pela Tua forma como tens curado as pessoas. Irmã Shepard, filhinho do irmão Shepard, machucou-se de bicicleta. Oh, que nenhum mal venha daí. O pequenino andando de bicicleta. Oh, que ele fique bom. Agradecemos pela Tua cura desses outros que te pedimos. Sabemos que o que pedimos recebemos porque temos confiança naquele que fez a promessa. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Perdoa-nos dos nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês o amam? Vocês creem nele? Estão cansados e fartos do reino de Satanás? Crê que está chegando o milênio dele? O Éden dele? Crê que ele está formando hoje? Tudo está baseado em coisas intelectuais, tudo tem de ser cientificamente provado antes que creiam. Você não pode provar Deus cientificamente, você tem de aceitá-lo pela fé, porque aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Ó Deus, não quero saber de nada a não ser do Senhor Jesus Cristo que me purifica do pecado. Eu não sei de nada a não ser de Jesus Cristo. Não sei de nada entre vocês senão Jesus Cristo, e é Ele crucificado. Isso é o que sei para lhes dizer que nessa Bíblia eu creio de todo o coração, se conheço o meu coração, que é a perfeita palavra de Deus, não adulterada. Vivo por isso, defendo isso. Se eu tivesse 10.000 vidas, daria todas elas pela palavra, porque é a palavra de Jesus Cristo. E não me importa quanto tentem provar que é errada, de quanto a ciência tem de dizer que não é de confiança e tal. Para mim, a única coisa do mundo em que posso confiar é esta palavra. Ele é meu e eu o amo. E vocês? Se houver pecado no seu coração, culpa no seu coração, se você tem alguma coisa, ore agora e peça a Deus que lhe perdoe. Ore por mim e eu orarei por você. Deus abençoe vocês, é a minha oração. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Deus seja com vocês. Até que nos encontremos de novo. Vocês amam um ao outro. João disse, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amem-se uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Agora vamos cumprimentar uns aos outros. Deus seja com você até nos encontrarmos de novo. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Agora sejam amáveis uns para com os outros. Com todos, tratem seus vizinhos de maneira amável. Mantenha-se sem mancha até que Jesus volte. Até que nos encontremos. Até que nos encontremos. Deus seja com você, até que nos encontremos de novo. Você o ama. Essa é a minha oração. Orem por mim, vou orar por vocês e tenho de voltar ao Tucson agora. E que Deus abençoe a todos e vou de lá para o Canadá, para o Colorado e de volta e vários lugares. Irmão Tony está aqui, uma grande coisa está acontecendo mesmo lá no Vaticano, em Roma. Estão marcando uma reunião de reavivamento. Eu iria lá e ter um reavivamento em Roma. E acabou de voltar, as pessoas estão reunidas, uma grande arena lá, milhares e milhares, querem que eu vá lá para fazer um reavivamento, querem ver a glória do Senhor no ministério, não sei, vou ter de orar a respeito, ver o que o Senhor vai me dizer. Oh meu Deus, lembrem-se de orar todos juntos. Estamos esperando a vinda do nosso Senhor abençoando, eis que Ele com as folhas de figueira agora ficarão verdes, o evangelho do reino
reino foi a toda a nação. E que estamos perto do fim, pode-se ver, está certo? E alegremente possamos proclamar a mensagem do seu aparecimento abençoado. Em breve ele vem em glória para dizer a todos: acordem, santos do Senhor, para dormir quando se aproxima. Vamos nos preparar para esse chamado final. Mas até então, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Dará alegria e conforto. Leva-o onde quer que fores. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ao nome de Jesus, nos inclinamos, prostramo-nos a seus pés. Rei dos reis, no céu o coroaremos, quando a jornada se findar. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora, neste último verso, cantemos de coração agora, inclinados. Leva tu contigo o nome de Jesus para bem te defender. Quando as tentações te aparecerem, coisas do reino de Satanás, veja, sussurra aquele santo nome em oração. Então afaste-se. Funciona. Eu já tentei isso. Creia agora, porque vai funcionar. Sussurre o nome dele em oração. Leva tu contigo o nome para bem te defender. Quando as tentações te aparecerem, o que você faz então? Diga aquele santo nome em oração. O véu virá sobre a sua face então. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Inclinemos a cabeça agora enquanto o pastor irmão Biller lá atrás vira aqui a plataforma. Por favor, orar. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora de cabeça e coração inclinados. Irmão Biller, um dos nossos associados aqui, irmão Astro Biller, ótimo cristão, fiel. Vou pedir-lhe para despedir a audiência esta noite em oração. Deus abençoe, irmão Biller.